Fala aí pessoal, tudo bem? Lino Novaes aqui para mais uma aula de violão nível 0. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teoria básica, que é o mínimo que nós devemos conhecer para conseguirmos nos comunicar daqui para frente. Falar sobre as notas musicais e a sua classificação, tá? Talvez você já toque um pouquinho, já conheça as notas musicais, e isso é muito bom. Mas eu estou pressupondo aqui que eu estou conversando, estou falando para pessoas que estão começando agora, que não entendem nada, que não conhecem sequer as notas musicais. Então, através dessa história, eu quero fixar isso em você, para que você entenda, para que você compreenda, e a partir daí nós possamos prosseguir e avançar no estudo da música, tá ok? Então, para nós entendermos um pouquinho dessa história, nós vamos voltar no tempo, no ano aproximadamente 500 a.C., e vamos falar de um homem muito conhecido. Talvez você já deve ter escutado falar sobre ele aí na escola, está estudando ou irá estudar, por um homem que colaborou muito para a nossa matemática e outras artes, né? Que é o Pitágoras. Pitágoras ele é conhecido como o pai da teoria musical. E foi através de um estudo que Pitágoras fez naquela época que nos permite classificar as notas musicais, fazer escalas e composições, tocar música, que é o que nós queremos fazer. Então, através do estudo de Pitágoras, eu vou tentar replicar esse estudo aqui com o violão. Pitágoras fez esse estudo na época com um instrumento chamado monocórdio. Monocórdio ele era um instrumento com uma corda só, e através da alteração do seu tamanho se obtinha novos sons. E Pitágoras, através dessa primícia, ele conseguiu classificar os sons musicais com esse instrumento. E a primícia era a seguinte: através de uma corda esticada, hoje eu vou utilizar aqui o violão como exemplo, ao tocar essa corda, Pitágoras obtinha um som. E ele percebeu que quando ele dividia essa corda ao meio, em duas partes iguais, ele obtinha o mesmo som, porém mais agudo, ou seja, o dobro da frequência do primeiro som. Ele avançou esse estudo fazendo o seguinte: ao invés de dividir essa corda em duas partes iguais, Pitágoras dividiu essa corda em três partes iguais. E aí o que ele fez? Pegou duas partes iguais, ou seja, 2/3 dessas três partes, e tocou. E ele obteve um novo som. E através desse som, Pitágoras classificava como um som agradável de se ouvir. Através desse som, através dessa nova medida da corda, ele começou a repetir esse processo até obter 12 notas ou 12 sons diferentes, que ele chamava de 12 sons agradáveis de se ouvir. Um pouquinho mais para frente, eu diria bem mais para frente, no século II, um monge chamado Guido d'Arezzo, da igreja de d'Arezzo, era um regente do coral da igreja. Ele sentiu a necessidade de classificar esses sons, de nomear esses sons, para que ele pudesse se comunicar com o coral naquela época. Então ele utilizou uma canção que era muito conhecida, uma canção a São João Batista, escrita em latim, para fazer referência aos sons. Então, a mesma nota que ele utilizava para cantar, a mesma altura de nota que ele utilizava para cantar essa canção, ele utilizou para classificar, para nomear, referindo-se à canção. Então eu vou ler para você aqui, está escrita em latim, tá? E ela diz assim: Ut queant laxis, resonari fidis, mira gestorum, famolitorum, solvepulut, labi reatum sancti Ioannis. Que a tradução quer dizer assim: para que teus servos possam ressoar claramente a maravilha dos teus feitos, limpe os nossos lábios impuros, ó São João. Então, uma canção composta a São João Batista. Então,
você vai ver, eu vou colocar na tela para você entender, para você acompanhar comigo. As primeiras sílabas de cada frase cantada, ele utilizou para classificar os sons. Então, se você for ver aqui, ó, ut, re de ressonare, mira ou mi de mira, fá de famule, sol de solve, lá de labe e san de santi, tornando assim as 7 notas musicais naquela época: ut, ré, mi, fá, sol, lá e san. Um pouquinho mais para frente, um outro homem chamado Giovanni Battista Doni reconheceu que ut e san, que são a primeira e a última nota, era muito estranho de se cantar, muito estranho de se solfejar. Então, ele colaborou aí para a história, também deixando o seu nome na história. O ut ele substituiu por dó, e há quem diga que foi para deixar o seu nome na história uma referência a Doni, que é o seu sobrenome, Giovanni Battista Doni. E o san, que se tornou si para nós aqui, é uma abreviação de Sankt Johannes, as primeiras letras, né, de Sankt Johannes, S-I, que se tornou a nota si, formando assim a escala que nós conhecemos hoje, a escala natural: dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Então, se você não conhecia as 7 notas musicais, são elas: dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Ok? Bom, esse foi a nossa contribuição para hoje, referente ao nosso estudo Violão Nível 0. A partir da próxima aula nós vamos avançar através dessa primícia, de você conhecer as 7 notas musicais, ok? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima.